Marco 13, de 32 a 37. Marco 13. O tema é: a que horas estamos da noite? Vamos ler o que o Senhor nos pede. Marco 13, 32 a 37. Igual 37. Todos encontraram? Amém. 13, dry cena, irmã Isabel. Se vai dry sis, bis, zibum dry sis. Marco, no livro de Marco. Marco 13, del 32 a 37. E o Senhor disse, vamos ler, cada um lê um versículo, se põe de pé, por favor, para em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim na tua palavra: mas aquele dia e hora, ninguém sabe, os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pode ler o 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34. Como homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade ao seu servo e a cada a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. 35. 35? 35. Perdão. Ok, não passa nada. Velar, versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Amén. 36. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. 37. Y lo que a vosotros dijo, a todos los digo, velad. Amém. Aqui vemos que o Senhor está chamando o teu povo para estar desperto, vigilante. E a igreja do Senhor, nós estamos vivendo o último tempo. Pode se assentar. Nós estamos vivendo o último tempo. A que hora da noite estamos? Que horas são? Sempre que temos um termínio, estamos sempre mirando lá a hora para não perder, para não passar do tempo, ou se temos um compromisso, estamos sempre preocupados ali, para que não passe o tempo. E ele, Senhor, isso quando temos um termínio no trabalho, no médico, com o lourinho, com isso, estamos sempre pendentes. E pela vinda dele, Senhor, que é pior. Quem está vigilando, está atento, está desperto, que ele, Senhor, ainda disse, para que quando ele venha, não nos encontramos dormidos. A igreja, e ele, Senhor, disse que ele vai vir em um tempo até que aqueles que são servo vai estar dizendo, o Senhor não vai venir mais. E aí ele vem. Por isso o Senhor deixou na sua palavra, esteja atento, esteja vigilante. Por mais que o mundo mostre que o Senhor já não vem mais, nós outros temos uma palavra. Temos a palavra que diz que ele vem. E ele vem. E muito pronto. Deus manda que fiquemos vigilantes, porque a qualquer hora ele virá para arrebatar a igreja, para não pegar muitos despercebidos, despreparados, e ele mandou a sua palavra, vigia. O crente deve vigiar em todo o tempo, mantendo as suas roupas
limpa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Porque o Senhor disse que ele vem buscar uma igreja. Ele não disse que vem buscar um nome de uma igreja. Ele não disse que vem buscar só esse povinho aqui. Ele não disse que vem buscar só a Igreja Batista. Não, ele falou que vem buscar uma igreja. Ele vem buscar o seu povo, lavado e remido com seu sangue. E todos os dias temos que nos limpar, porque nós não sabemos que dia chega para nós. Pode ser hoje, pode ser daqui a alguns minutos. Então o Senhor manda, mantenha-se limpo as suas vestes, e em todo o tempo, e vigilante, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Então, para alguns, o Senhor já veio. Muitos ele pegaram despercebido. Porque quando o Senhor diz ao homem que diz assim, mas agora eu construí um celeiro porque eu tenho muita comida, tenho muita fartura, descansa, alma minha. E o Senhor fala, louco, se eu venho hoje à noite, o que tem preparado para mim? Nada. O homem está preocupado em buscar as coisas materiais dessa terra, tão preocupado em ter, em querer, em ter, nunca satisfeito com o que tem, nunca agradecido com aquilo que Deus já lhes deu. E sempre quero mais, sempre mirando o gato do vizinho, que o gato do vizinho é sempre melhor do que o meu, e não sendo agradecido naquilo que Deus já te deu. Então, agradeça a Deus por aquilo que Ele já te deu e viva em paz. E não tenhamos, eu tenho que fazer isso, eu tenho isso, eu tenho... Não, tranquilo, eu falo que a palavra de Deus, servir a Cristo, é leve. É pesado para quem está apegado ao mundo. Mas quando você desgarra do mundo e fala assim, não tenho nada a ver com este mundo, a palavra de Deus se torna leve. Seguir a Cristo se torna leve. Vamos ter dificuldade? Vamos ter luta, vamos ter dificuldade, vamos ter tormenta, vamos ter um monte de coisa. As muralhas levantam, vai aparecer o mar, vai aparecer calúnia, vai aparecer tudo. Mas estamos tranquilos. Por isso que o mundo nos mira e diz que somos loucos. Só olha um monte de louco. Porque não estamos... As pessoas não entendem que nós outros cristianos não temos os nossos olhos aqui, mirando, focado em las coisas da terra. Nós outros miramos outra pátria. Aqui é passageiro, tudo passa, você acaba. Você pode comprar o melhor carro, melhor casa, melhor tudo, melhor roupa, melhor sapato. Você pode comprar o que queira. Vai acabar. E o Senhor disse, a minha palavra não, permanece para sempre. Tudo passa, menos a palavra do Senhor. As nossas roupas envelhecem, nós envelhecemos, a terra envelhece, a terra está envelhecendo, mas nós permanecemos no Senhor. E a palavra do Senhor diz, permanece para sempre. Quando temos um compromisso importante, ficamos em alerta, sempre de olhos nos relógios para não perder a hora. Deus nos deu uma ordem, vigiai. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42, Paulo. Encontrou? Amém. E diz assim o 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Amém. Vigiai, o Senhor nos manda. Quantas palavras encontramos na Bíblia? Vigiai, velai, 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 velai. Velai para que o inimigo não vos engane. Velai para que não sabe a que hora da noite. Velai porque o ladrão pode vir. O Senhor está o tempo todo dizendo, velai, velai, velai. E por que nós estamos dormindo? Muitas vezes cansados. Ai, porque estamos cansados. Ai, eu não vou na igreja hoje porque meu pé dói. Ai, eu não vou servir ao Senhor. Comentei a hora, falei assim, minha maior dificuldade era orar às 3 da manhã. Um dia eu disse, Senhor, não necessito orar às 3 da manhã, porque todas as vezes às 3 da manhã eu sofro ataque. Então, eu quero orar, me pôr de prontidão nesses horários. Ele, Senhor, me despertou e me despertava de forma tremenda. Quando eu estava dormindo, era sacudia.
mexia, puxava o meu pé, derrubava coisa, e eu levantava. Eu não quero não, Senhor. E ele, Senhor, me levantava. Minha esposa estava do meu lado, não via nada. E eu levantava e orava. Comecei a despertar. Falei, Espírito Santo, disse assim um dia, estava orando com a Dilênia, e era tarde já da noite, falei assim, eu quero orar às 12. Hoje eu quero orar às 12, Senhor. Mas, já que é tão tarde, eu penso que não vou despertar às 12. Porque eu não coloco veca, porque minha esposa está aí para não despertá-lo. E lá às 12, em ponto, eu estava acordada. Mirei o relógio e falei, 12? E eu tinha dormido, para mim, eu tinha dormido muito. Eu tinha dormido 1 hora. Levantei às 12 e me pus a orar. Então, assim, aí eu falei, venci às 3. A hora é às 6. Às 6, quando dá às 6 da manhã, parece que a cama está grudada em mim. E eu tenho que orar para que o Senhor quita isso, porque o inimigo, ele não dorme. Se ele quitou lá 3, ele falou assim, já que é às 3, às 6. E tampouco eu tenho veca. Eu acordo porque o Espírito Santo me desperta. Então, as batalhas que nós temos, vencemos através da oração e vigilância. Porque as 3 vigia, as 5 vigia, as 4 vigia. Na hora que o Senhor desperta-nos para levantar, para orar, ore. Não saia de tua casa sem orar. Não coma sem orar. Não, tudo que entra em tua casa consagra ao Senhor. Consagra. Porque o inimigo não perdoa. A ênfase aqui está na ocasião do repentino arrebatamento dos fiéis, que serão retirados da terra em um tempo, nesse tempo muitos estarão desprevenidos, despercebidos, adormecidos. Por quê? Porque o mundo está enganando, está comendo, está engolindo, e eles estão dizendo assim, essa palavra não é verdadeira. Esse Jesus que o cristão serve é mentira, é uma fábula, só foi para enganar os pobres, para enganar os tolos, para arrecadar dinheiro dos... Assim eles dizem que é. Mas o Senhor, nós sabemos que não, porque o Senhor diz que mira o tempo. Apesar do tempo estar meio louco, a tempo temos verão, outono, inverno, primavera, e nós sabemos. A gente sabe, não, olha, a hora é a primavera. A hora é verano. Não, a hora é outono. Não, a hora é... Porque vemos o tempo. E o Senhor disse que nós outros também víamos. Íamos ver, íamos mirar, íamos perceber que era a vinda de Cristo. E tudo nos mostra que Cristo viene. Em pouco tempo, nós estamos vivendo o último segundo. Será que é inesquecível para quem não subir? A vinda do Senhor será inesquecível. E quem não subir, inesperado, eminente, por isso todos os salvos devem sempre vigilar e ser fiéis a Cristo. Porque Ele vem, irmão. Não passa, Ele vem. Eu falo assim que esses dias eu estava orando, pode me tomar como louca. E eu via Cristo levantando do trono. E eu falei, na hora que eu orando aqui, eu via que ele levantava, eu falava assim, Ele vem. Ele vem. E eu aqui orando, o Senhor muito bravo comigo na vigília. Ele muito bravo comigo e disse, por que tu não fez o que eu te mandei fazer? Por quê? Tu não hecho aquilo que eu te mandei fazer. E eu, perdona-me, Senhor. Perdona-me. É duro quando o Senhor te puxa as orelhas. Mas pelo menos Ele é misericordioso. Eu prefiro, como diz Davi, cair na mão dele, Senhor, do que cair na mão do homem. Que o Senhor tem misericórdia de mim, mas o homem não terá misericórdia de mim. Lucas, capítulo 12, 35, Romanos 13, 12. Um lê, abre um, outro abre outro. Lucas 12, 35.
Outro abre Romanos 13, 12. Quem tem Lucas, pode ler, por favor. El siervo vigilante. Lucas 12, 35. 12. Lucas capítulo 12. Funfundrai-se. Aleluia, santo. Amém? Ok. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amém. 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 Porque a palavra nos... E o Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. Quem encontrou, leia, por favor. 12. 13, 12. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amém. Aqui vemos. Ele fala que esteja cingido o vosso lombo e com as candeias acesas. Você sabe o que é cingido os lombos e está com a candeia acesa? Está pronto para a batalha. Está pronto para sair. Porque era uma roupa que eles vestem por cima. Os guerreiros vestiam essa roupa por cima e eles pegavam essa parte aqui, amarrava e colocava o cinturão para a guerra. Ele estava pronto para sair. Então isso era o cingir. Eles seguravam, era uma roupa, eles pegavam para essa roupa, puxavam para frente, amarravam e enfiavam aqui no cinturão. Assim era. Ele estava pronto. Por isso ele falava, a lâmpada acesa para mirar. Porque naquela época não havia luz. Não, meu amor, era escuridão total. Deu lá a noite e era noite, era escura. E acabou. Então eles tinham que estar com a candeia, com a luz, a lamparina acesa. Nós outros que vivemos no campo também sabemos o que é lamparina, porque eu vivi muito com a lamparina. E aqui em Romano ele fala, está vestido de la luz. A luz que nos veste é Cristo. Amém. E nos afastamos da escuridade. Que Deus nos ajude a se revestir dessa luz que é Cristo, todos os dias. Porque a palavra que adverte para estar desperto, para não perder esta grande ocasião. Porque ele vai voltar em um tempo que o mundo vai estar completamente desacreditado. E é o que nós estamos vivendo, é o que está passando, as pessoas não acreditam. Nós outros pregamos, parece que o ouvido está tampado, as pessoas miram, parece que estão cegos, eles estão vendo tudo acontecendo e não muda. As pessoas não creem. E tudo que está passando está na Bíblia. Não é Maria que está falando nada. Maria não pode entender a Maria não sabe nada. Se o Espírito Santo não tiver na vida de um homem, até o melhor teólogo vai se tornar tolo. Vai falar só besteira, porque quem ajuda-nos é o Espírito Santo. E ele voltará. Mateus 24, 43 e 44. Mateus 24, 43 e 44 diz assim. Vou ler. Mas considerei isto. E se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que eu fosse arrebatado da sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não percebeis. Jesus veio vir. Em Efésios 6,18, ainda escreve, orando em todo tempo,
a guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige a dedicação à oração, orando no Espírito e em todo tempo, com toda a oração súplica. Aqui já vemos uma outra parte falando sobre a oração, que não adianta você também só ter a palavra, necessitamos da oração. A oração é fundamental, é alimento para a alma. Nós comemos todos os dias, comemos mais do que devia. E a alma? A alma também é faminta, ela sente a necessidade de comer. E aonde que come? A palavra e a oração. E nós só podemos vencer Satanás através da oração e da palavra. A palavra, tudo foi feito pela palavra. Tudo foi pela palavra. Cristo, pela palavra. Ele criou o mundo pela palavra. Tudo funciona à base da palavra. Por isso que eles oram em todo tempo, com toda oração e súplica. Em espírito. Sai da sua casa orando, volta para sua casa orando, ora no seu trabalho, ora aonde no médico, ora tomando banho, ora aonde tiver. Ore. Nós não vemos. Mas enquanto eu estou aqui orando, nós estamos aqui reunidos, aí fora o inimigo está lutando, travando uma guerra invisível, que nós não vemos, graças a Deus, porque se todos vissem o que está acontecendo, ficava louco. Muitos que viram ficam loucos. E isso porque nós servimos. O desânimo que às vezes você sente, a raiva que às vezes você sente, a vontade de tismar que às vezes você sente, não. É o inimigo. Mas nós temos um que nos policia. E o Espírito Santo, ele diz, não faça isso porque isso é mal. Não fala isso porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Mas quem não tem o Espírito Santo, deixa levar, porque a gente pensa que não é nada demais, é uma mentirinha branca. Uma mentirinha, para Cristo não há mentirinha. Mentira é mentira, pecado é pecado. Pecado ainda é pecado. E mentira é pecado. E Deus diz na sua palavra que quem mente é filho de Satanás. Não tem outro lugar, não tem uma coisinha bonitinha, não. Eu não vou falar que é assim, não. É assim, quem mente é filho de Satanás. Quem semeia contenda é filho de Satanás. E nem tudo que chega aos nossos ouvidos a gente tem que passar para adiante, porque é filho de Satanás. Está semeador de contenda, é filho de Satanás. Tem coisa que chega aos nossos ouvidos a gente cala. Ora, entrega ao Pai. Se alguém chega para mim e fala algo, ai Maria, ok, tá bom, vamos orar. Porque não pode. Se eu tenho alguma coisa contra o Edson, eu vou chegar diretamente a ele e falo a ele, olha, isso está passando isso. Agora, se eu procuro a Mário, eu procuro a Isabel, eu procuro a outro, eu procuro e começo o tismar, está sendo usado por Satanás, não está sendo vigilante. Porque às vezes você pensa que é um comentário sensível e não é. A pessoa que está recebendo, às vezes vai criar uma coisinha ali dentro que vai começar a fermentar. Porque o diabo muitas vezes pensa, não, porque é sempre uma coisa grande, sempre miramos coisa grande. Não, o Senhor manda para estarmos vigilantes em todo o tempo, na nossa boca, nosso falar, o nosso ouvido, onde nós vamos, o que falamos, o que pensamos. O Senhor manda estar vigilante. Porque o diabo, às vezes você pensa que o diabo precisa de uma porta grande, não, ele precisa de uma brecha. Ele não precisa de uma porta larga. E tem muitos, mas muitos cristãos caindo nessa armadilha. Porque alguém vem comentar algo, mas olha, você viu o que passou hoje na igreja, tal, coisa assim, olha, isso aqui. Não. E o diabo ali, pegou. E aí a gente está orando. A gente fala, Senhor, mas o que está passando? Eu estou orando, eu estou fazendo tudo, mas tem alguma coisa que não está. Vigia a boca, os ouvidos. Alguém chegou para falar alguma coisa de outra pessoa, seja quem for, fala diretamente com ele. Vá direto à pessoa e fala. Não seja cavalo de Satanás, não seja boca de Satanás para ferir
ou para criar, porque eu falo, o inimigo ele está querendo trazer a sujeira para dentro do seu coração. Não deixe, vigie. Porque estamos nos última hora. Cristo pronto vem para levar a tua igreja lavada, remida com seu sangue, com o sangue do Cordeiro. Em Isaías 21, 11, a pergunta, quando falta para terminar a noite? Isaías 21, 11. Anuncie-vances, Isaías, anuncie-vances, Elif, irmã. Irmã. 21, 11. Quem pode ler, por favor? Quem encontrou, lê. Por favor. Amém. 21:11. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda. Que la noche. Que de la noche. Guarda. Que de la noche. Aqui é uma pergunta, é uma frase. Porque eles almejavam la manhã. Ele queria que chegava la manhã. Porque a noite era escura. E os inimigos muitas vezes se moviam na escuridão. Então, esses guardas, eles ficavam na torre, em uma torre, mirando. E eles não viam quase nada, porque é escuro. Mas eles tinham que estar ali. Mas eles estavam tão com seus ouvidos já eram muito mais apurados do que os seus olhos. Porque quando você não vê, você apura. Você vê que cegos, ele anda mais pelos seus ouvidos. E eles ficavam ali. Que hora da manhã? Ah, é amanhã. Que hora? Que hora da... Então ele falava, vem amanhã. Vem amanhã de manhã. Para saber o que tinha passado. Está atento, irmão. A pergunta, quanto tempo falta? 1 João, capítulo 2, 18. Primeiro João, Paulo, 2:18. E diz assim a palavra do Senhor, para não tomar muito tempo eu vou ler. Filhinhos, é já a última hora, e quando ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristo, por onde o conhecemos que é já a última hora. Naquele tempo, João dizia, e a palavra do Senhor é para hoje, muitos têm se levantado, muitos anticristo, homens amantes de si próprio, colocando eles no trono, tirando Deus do trono, colocando eles no trono, querendo ser adorado, querendo que as pessoas lhe obedeçam como se eles fossem Cristo, impondo as suas leis, as suas regras, as suas normas. Estamos aí, porque não pode. Às vezes mira aqui, mas dá um pouquinho, mira os muçulmanos. Eles têm o seu Deus. Você mira um pouquinho a Coreia, China, esses países, eles querem ser adorados. Eles não aceitam que não seja adorado. Na Coreia, você não pode nem pôr nada em cima da Coreia do Norte. São duas coisas. Não pode pôr nada, porque ele quer ser adorado, ele quer até sentar no trono no lugar de Deus. Todo homem que se levanta para ser adorado, querendo o lugar de Deus, ele se torna louco. Louco. Nabucodonosor virou um bicho. Saiu. Até que ele reconheceu que Deus era Deus, ele voltou. Porque nenhum homem foi feito para ser adorado. Ele foi feito para adorar e não para ser adorado. Porque Deus disse que a sua glória, ele não dá a ninguém, não empresta, não dá a ninguém, é dele. É exclusivamente de Deus. Virá o anticristo perto do fim, vai liderar uma grande rebelião contra Cristo e a fé cristã. Apocalipse, capítulo
pega Apocalipse capítulo 1 e vai ler o Apocalipse capítulo 13, lê o 1, 8, 18. Outro pega Apocalipse capítulo 19, 20 e Apocalipse 20, 10. Apocalipse é o livro mais fácil, é o último livro da Bíblia. Primeiro, Apocalipse 13, 1, 8 e 18. E Apocalipse 19, se vances. 19, 19 se vances. E o outro lê Apocalipse 20, 10. Quem encontrou pode ler. 13 é o quê? 13 é o verso 1, verso 8 e verso 18. O 13. Quem encontrou pode ler. Sim, leu um. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Amém. 8. Né? 8. El mesmo capítulo, no verso 8. Sim. Leu 18, Mara. Não. 13. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Ufa. Del Cordero que Tem fue misericórdia, inmolado Senhor. desde el principio del mundo. Oh, Senhor, tem misericórdia. 18, Mari. No mesmo capítulo, 18. Não, é 13 e 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. É exatamente esse. Aqui. Outro versículo é 20. Verso 19 e 20. 19 e 20 eu leio. Não. É 19, Apocalipse 19, 20. Ok? E ele 19 e 20, quem lê? Yo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Você vê que aqui nem a morte quis. Nem a morte o quis. Ele não foi nem morto, ele foi lançado vivo, o falso profeta, junto com a besta. Vivos os dois. Que até a morte fugiu dele. Por isso que o Senhor manda que nós estejamos vigilantes e pronto, com as roupas lavadas. Porque se nós não estivermos pronto com a roupa lavada, vamos também. Vai para lá, não tem outro lugar, não vai para o inferno. As pessoas têm medo de falar, hoje a igreja não fala mais que se o homem não aceitar a Cristo e se converter dos seus maus caminhos, vai para o inferno. É o único lugar, só tem 2 caminhos, ou ao céu ou ao inferno. Não existe meio termo. Não existe ali, não, que nós temos aqui essa parte onde vamos purificar dos nossos pecados e depois vamos ao céu. Não existe. Existem 2 caminhos, o céu e o inferno. E lá não tem beleza. Não tem beleza. Esquece a beleza que você vê aqui, porque uns dizem que aqui a terra é o inferno. Se o inferno fosse aqui nessa terra, nós estaríamos no paraíso. Estaríamos, maravilha. Lá não tem beleza. Porque a beleza foi consumida. Acabou.
Porque lá o que vai restar, o que resta dentro. E ninguém lá dizer assim, mas eu não vou ter consciência. Vai sofrer mais porque vai ter consciência que um dia ouviu a palavra de Deus e não se arrependeu. Aqueles que desviou da palavra de Deus também vai ter, porque ele vai ter consciência. Nós, graças a Deus, vamos ter a mente transformada, graças a Jesus. Nós não vamos recordar dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, dos nossos... A não ser que eles estejam lá e nós queremos. Porque senão, graças ao Senhor, porque senão seria um sofrimento eu estar no céu, no seio lá com o meu Senhor, recordando aqueles que não foram comigo. Não seria vida, não seria transformado? Não, o Senhor disse que nos dará uma novamente. Ainda bem? Agora, eu oro para que os meus também vá. Eu oro para que outros também vá. Queremos que todos vá, porque o Senhor disse que ele fez para todos, mas o seu sangue, nem todos o querem. Porque o sangue de Cristo é para aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador. Todo mundo vai lá, Cristo é para todos. Não. A palavra me diz que não. O Senhor disse que ele não é para de todos. Ele é daqueles que reconhecem ele como filho de Deus. Esse ele é. Para esse. Porque senão, não. Porque tem muito mais, todo mundo é filho de Deus. É criatura. Criatura. Filho não. Filho é aquele que reconhece ele como pai. E se eu não reconheço ele como pai, eu não tenho como ser chamado de filho. Porque você não pega qualquer um lá na rua e diz que ele é seu filho. Nem todo mundo chega até você e fala, Edson, você é meu pai. Não. Você reconhece ele como pai ou você conhece suas duas filhas como pai? Suas duas filhas Mari têm seus filhos, chega lá, chega um marmanjo e fala, ai mãe, ela vai, quem é tu? Te conhece? De quando? Eu sei que eu tenho 3 filhos. Cada um de nós. Assim é, Deus também ele nos conhece como filho porque aceitamos ele como pai. Agora, não tem como ele chegar e falar assim, esse aqui é meu filho, se nós não reconhecemos que ele é o nosso pai. Ele não vai obrigar a gente a ser filho. Ele dá livre-arbítrio. Agora, se eu quero ou não quero, isso é uma escolha minha. Deus não vai te obrigar. Ele não vai pegar, não, eu quero que você seja meu filho. Não, ele não vai. Ele chama, ele bate, ele insiste. Porque ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhuma das suas criaturas se perca. Ele quer que todos reconheçam ele como pai. Agora, cabe a um. E disse ainda em Romanos 13, 11, e não precisa ler. A excelência moral, em Mateus 25, 6, esse sim. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Aí está falando de quem? Das noivas, das virgens prudentes. Elas, umas está 5 prudentes, Mateus 26, 25, 6. Quem encontrou, lê, para não perdermos muito mais tempo. Mas à meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Ok. Aí vemos que umas estavam prontas e outras não. As prudentes estavam prontas e dizendo assim, vai, por que elas estavam prontas? Porque elas não sabiam que hora da noite o noivo vinha. Ela falou assim, vai que eu estou aqui e me falta azeite. E como que eu vou reconhecer se eu não tenho uma lamparina acesa e não tenho azeite de reserva? Então elas levaram o azeite de reserva para o caso não chegar o noivo, não chegar a tempo, elas não faltar azeite para elas também, porque elas foram prudentes. Falei, não, peraí, deixa nós levarmos azeite também, porque assim nós não perdemos, não passamos. Se o noivo chega, temos o azeite, para não pegar-nos despercebida, porque ele pode vir mais cedo, como a palavra mesmo nós já lemos, pode vir, não sabemos a hora que ele vem, se é mais cedo ou se é mais tarde, ou se é arraiar da manhã. Então, elas preparou seu azeitezinho e deixaram ali na botija. Aqui demonstra a necessidade de fidelidade, vigilância do crente e até ele voltar. Aqui nos mostra a importância de estarmos preparados para a volta do Rei Jesus Cristo. Cristo virá em um momento onde muitos estarão desapercebidos, eles virá em um momento imprevisível que ninguém espera, mas ele relata
vários eventos que prediz a sua volta. Os crentes fiéis têm que estar em santidade e em espera, pronto para subir quando o trombeta tocar ou soar. E limpe os ouvidos, limpar os ouvidos, não esse ouvido aqui, ouvidos espirituais, porque a trombeta também tem que estar nos ouvidos. Lave as suas vestes, arrependa dos seus pecados, se converta com Cristo, perdoa os que te ofendem, para que receba o tempo, o perdão do Pai. Porque não adianta eu falar e não consigo perdoar o meu irmão. Aí ele pisou no meu pé, não, então ele se afastou para mim, não. Perdoa. Perdão. Não adianta, não queira eu dizer que sou cristã se eu não sei perdoar. Todos os cristãos verdadeiros seguem as recomendações de Jesus, dos seus apóstolos, acerca da vigilância, pois já estamos nas últimas horas do arrebatamento e a igreja de Cristo. Amém. Aí está a palavra, que o Senhor nos ajuda a permanecer firme, a permanecer vigilante, atento, porque nós outros temos que estar sempre com os ouvidos, as roupas lavadas, pronto para a subida com Cristo. E não desapercebido como as virgens loucas que não estavam aí pronto, porque nós não sabemos a hora. Para mim pode ser daqui 10 minutos, pode ser agora. Pode ser que aqui tombo e me voe com Cristo. Se eu não estou pronta, fico. Vou para onde? Quem vem recolher não vai ser o próprio Senhor, vai ser outra coisa. Então, sim, graça.